Meu nome é Carlos Antônio Massia Gottschall. Nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 18 de abril de 1939. Mas me considero porto-alegrense por ter vindo para cá muito cedo, em torno de 5 anos de idade, quando meus pais se mudaram para esta cidade. Aqui eu fiz todos os meus estudos, primário, ginásio, científico na época, faculdade de medicina, enfim, toda a minha vida aqui. Aqui eu conheci a minha esposa, com quem me casei e com quem vivo até hoje. O nome Gottschall tem sim ascendência alemã. Na verdade, o meu bisavô veio da Alemanha no século XIX para o Brasil e se radicou no interior da Bahia, Minas do Rio das Contas. Lá ele conheceu, lá ele teve como filho o meu avô, que se chamava Hermann Gottschall, que casou com a Anabela Pires de Carvalho. Aí nasceu meu pai, Minas do Rio das Contas. E o meu bisavô, na verdade, veio da Alemanha como artista, porque devido a uma, digamos assim, uma pobreza cultural do Brasil naquela época, a princesa Leopoldina patrocinou a vinda de muitas pessoas ligadas às artes, às ciências, e para enriquecer um pouco o meio cultural do Brasil. E ele era pintor. Existem algumas igrejas no interior da Bahia ainda pintadas por ele. O meu pai, então, com 19 anos de idade, perdeu o pai dele, o meu avô, e teve que sair a percorrer o mundo para sustentar a família. E a mãe, que ficou viúva, e 2 irmãs. Numa dessas incursões, ele veio ao Rio Grande do Sul, até a Uruguaiana, onde conheceu a minha mãe. Lá se casaram. E eu acabei nascendo em Santa Maria. Eu fui educado, eu estudei o curso inteiro no Colégio Farroupilha. O Colégio Farroupilha em Porto Alegre é um colégio também de ascendência alemã. Na época seguia uma disciplina muito rígida, uma disciplina muito forte, né? Os alunos usavam uniformes, faziam fila para entrar na aula. Quando o professor entrava na aula, todo mundo ficava em pé. Era aquele tipo de educação antiga, respeitosa, né? E que eu acho que funciona muito bem. Essa libertinagem de hoje não existia. Mas o Colégio Farroupilha é um colégio particular, com origem germânica, como eu disse, muito bom colégio. Lá eu conheci a minha esposa, no ginásio ainda, Elizabeth, no ginásio. Aí começamos a namorar, aquele namoro, a antiga, não como os namoros de hoje. A antiga foi, depois nos casamos, quando eu estava já terminando a faculdade de medicina. Naquela época era assim, eram 5 anos de primário, 4 anos de ginásio e 3 anos de científico. Depois o vestibular para medicina. Fiz vestibular para medicina em 1958, entrei na faculdade de medicina da Universidade Federal de Porto Alegre, no primeiro vestibular. Me formei em 1963. Nesse mesmo ano nós casamos. Depois da formatura, eu já com ideias de seguir uma carreira universitária e ideias de fazer cardiologia, eu me inscrevi como residente e fui aprovado no serviço de cardiologia do professor Rubens Maciel, que era a cátedra de clínica propedêutica médica.
foi um serviço que instalou pioneiramente a residência no Rio Grande do Sul. Um dos serviços que instalou pioneiramente a residência no Rio Grande do Sul. Esse serviço foi pioneiro na URGS. A residência lá começou um pouco antes, em 1959, mais ou menos. Fiz 2 anos de medicina interna. Lá então eu conheci os grandes professores da minha vida, o professor Rubens Maciel, sobre o qual eu escrevi um livro. Tem um livro escrito sobre ele. Meu, Rubens Maciel, O Triunfo da Inteligência, Registros e Reminiscências. Esse foi o homem mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida, em todos os meus percursos pelo mundo. O Rubens Maciel foi um verdadeiro gênio. Ele foi precursor de muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul. Só para estar lá na Enfermaria 29 da Santa Casa, nasceu assim a residência médica, os primeiros estudos de angiocardiografia no Brasil, cateterismo cardíaco, eletrocardiografia com avançada, com outro assistente dele, Rubem Rodrigues. Provas de função pulmonar com Mário Rigato. Foi o primeiro serviço da Faculdade de Medicina onde teve tempo integral. Mário Rigato foi o primeiro tempo integral da Faculdade de Medicina. E foi onde surgiu o primeiro curso de pós-graduação no Brasil, em clínica, que foi o curso de pós-graduação em pneumologia. Tudo isso na Enfermaria 29 da Santa Casa, onde eu fiz a residência, né? Depois, o Rubem Rodrigues saiu da Enfermaria 29 e fundou o Instituto de Cardiologia, que existe hoje. Então, esses serviços, essas coisas, são originários de lá, ou de pessoas que fizeram a formação lá, entende? Na Enfermaria 29, nesse serviço, logo depois da residência, eu comecei a me interessar muito por fisiologia cardiovascular. E comecei a frequentar o laboratório de fisiologia cardiovascular, onde fazia os primeiros cateterismos. Os meus primeiros orientadores de cateterismo foram o Mário Rigato, que havia voltado de um estágio nos Estados Unidos com Alfred Fishman, e montaram o laboratório de hemodinâmica. E o Darcy Ilha, que fez as primeiras angiocardiografias no Brasil. Então foi lá que eu fiz a minha formação, junto com eles. Isso foi a minha atividade no laboratório. Começou ainda como estudante, lá por 1961. E depois, durante a residência, eu continuei a trabalhar também na residência e no laboratório cardiopulmonar. Era assim que se chamava na época, laboratório cardiopulmonar, porque abrangia cateterismo cardíaco e abrangia função pulmonar. A parte de hemodinâmica era dirigida pelo Rigato, a parte de angiocardiografia era o William. Inclusive tem documentos daquela época de angiocardiografia seriadas, não existia Cine naquele tempo, mas eram angiocardiografia seriadas, documentos que existem até hoje e que são assim um primor de qualidade e de informação, de cardiopatias congênitas principalmente, né? Os documentos que o William obtinha lá por 1950, 1960, não devem nada em qualidade de detalhe aos atuais, talvez até mais detalhados. Lá foi o lugar onde fez a primeira angiocardiografia no Brasil em 1948. No Brasil? No Brasil. Tanto é que o segundo número dos arquivos brasileiros de cardiologia, de fevereiro de 1949, traz o primeiro trabalho sobre angiocardiografia no Brasil, do Horácio Knese de Mello. E ali está escrito que em 1948, Darcy Ilha e José Job, em Porto Alegre, realizavam angiocardiografias. Tá ali. Eu tenho slide desse material. Então, o Mário Rigato fez formação nos Estados Unidos com Alfred Fishman e o Ilha fez na Suécia. Mas esses documentos foram antes do Ilha ir para a Suécia. Entende? Qual é a origem disso? A origem disso, primeiro, a qualidade da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, que era das melhores do Brasil, e ainda é, e a qualidade das pessoas. Né?
interessadas, estudiosas, competentes, que foram buscar o conhecimento. E por trás de tudo isso, o grande maestro Rubens Maciel, que tinha uma habilidade fantástica de detectar talentos, reunir esses talentos e colocá-los no melhor lugar possível para desenvolver suas aptidões. Na verdade, esse procedimento não era como hoje, porque não existia angiocardiografia, não existia cine-coronariografia, cine-angiocardiografia, existia angiografia seriada, essas que o William fazia. Tá? O cateterismo era fundamentalmente uma informação fisiológica e diagnóstica. Então nós fazíamos cateterismo direito, pela veia, né? Fazia cateterismo em congênitos, em cardiopatias congênitas, com vistas à angiocardiografia principalmente, e em pacientes valvulares reumáticos, mitrais, aórticos, em que se examinava o lado direito do coração, fazia cateterismo cardíaco direito, né? Com catéter convencional de Cournant, que foi como começou o cateterismo. Era pouco mais do que uma sonda urológica que se colocava no átrio direito do paciente, no ventrículo direito do paciente. Já se fazia naquela época medidas de pressão capilar pulmonar, que reflete o lado esquerdo do coração. A pressão capilar pulmonar reflete o lado esquerdo do coração, né? Isso tudo se fazia. Se determinava, fazia análises oximétricas, determinava débito cardíaco, cálculo de shunts, gradientes valvulares, tudo isso se fazia. Então as investigações naquele tempo, elas eram muito fisiológicas. Tudo que se podia tirar, se tirava do traçado, dos registros pressóricos intracavitários, né? Se tirava do traçado, se determinava débito cardíaco em repouso, exercício, enfim, estudos fisiológicos. Uma investigação às vezes levava 2, 3 horas. Porque todo o diagnóstico era feito na base da fisiologia e da fisiopatologia. A imagem era reservada, a imagem não entrava na rotina, entende? A coronariografia começou muito depois. Aqui no nosso meio, as primeiras coronariografias foram feitas no Instituto de Cardiologia em 1972, quando foi criado o Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia do Instituto, Laboratório de Hemodinâmica do Instituto de Cardiologia, né? Foram as primeiras em 1972, laboratório que foi montado por mim e pelo Dr. Flávio Lebucci, que foi outro residente que saiu lá da Enfermaria 29. Aí é que começaram as primeiras coronariografias no Rio Grande do Sul. Os equipamentos eram equipamentos, o que se tinha? Era uma mesa de cateterismo, um tubo de raio-x, como é hoje. Como é hoje, apenas não existia filmagem sequencial. A gente fazia fluoroscopia nos pacientes, colhia os dados, e se fosse preciso fazer alguma angiografia, injetava contraste e fazia radiografias seriadas. Tá? A cine-coronariografia começou com as primeiras coronariografias, isso aí. Bom, mas a mesa de cateterismo era uma mesa fixa. O tubo também era um tubo fixo. Então, para registrar posições laterais ou posições craniais, tinha que virar o paciente na mesa, tinha que sentar o paciente na mesa, algum auxiliar segurava por trás para ele ficar sentado, para essas incidências. Agora não, né? Agora o tubo gira. O tubo gira, então nós temos o paciente fica quieto ali em cima da mesa, o tubo gira para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima.
E aí se faz as incidências laterais. Mas o cateterismo naquela época, ele era fundamentalmente diagnóstico e não terapêutico. Nós fazíamos diagnóstico, né? Diagnóstico. Primeiro com cateterismo cardíaco direito, como eu disse, fazendo diagnóstico a partir das curvas, dos registros, da oximetria, das determinações de débitos, de shunt, de todas essas coisas. Diagnóstico, era uma aula de fisiologia. Era uma aula de fisiologia. Depois, então, e a imagem associada, como eu já falei, muitas vezes. Mas não era terapêutico. Aliás, foi uma das coisas que me levou para a hemodinâmica, porque eu sempre fui apaixonado por fisiologia. E eu vi na hemodinâmica a melhor possibilidade de estudar a fisiologia cardíaca diretamente no doente, né? Depois que ele se tornou terapêutico. Quando é que o cateterismo se tornou terapêutico? Ele se tornou terapêutico quando começaram as primeiras atrioseptostomias em crianças, em congênitos, né? Que ia lá com um balão, rompia o septo atrial para aliviar a hipoxemia. Ia mais sangue para o pulmão, então aliviava a hipoxemia. Esses foram os primeiros cateterismos terapêuticos em congênitos. A terapêutica mesmo, começou com a angioplastia coronariana. Aí vieram as dilatações de válvula mitral, no caso de estenose mitral, as dilatações aórticas, outras técnicas aplicadas em cardiopatia congênita, mas o grande volume de terapêutica começou com as primeiras angioplastias, que foi em 1977, com o Gründgens, né? E aí a hemodinâmica ela se transformou de diagnóstica e terapêutica. Não havia a instantaneidade de hoje, porque hoje é instantâneo. Mas elas chegavam bem rápido, né? Que através das revistas, através dos congressos, a comunicação também já não era assim instantânea como hoje, mas era bem rápida. Vamos dizer, uma novidade que surgisse em determinado lugar, através de revistas, através de congressos, através da frequência das pessoas nesse lugar, chegava aqui em 1 mês, 2 meses, não mais do que isso. Agora, o fato dela se desenvolver aqui, aí já era mais lento, né? Já era mais lento, porque todo esse aparato que traz os novos equipamentos, essas coisas, e levava um pouco de tempo, né? Para dar um exemplo para vocês, a primeira angioplastia coronariana foi feita pelo Gründgens em 1977. Em 1978, Mailer começou a fazer nos Estados Unidos. Em 1980, eu organizei em Canela o 5º Congresso Brasileiro de Hemodinâmica e Angiocardiografia. Era o nome naquele tempo. Né? Bom, aí, como a angioplastia estava eclodindo no mundo, eu convidei o Richard Mailer para vir aqui em 1980, em Canela. E o Mailer, naquela ocasião, sabe que ele trouxe uma experiência fantástica. 150 casos por balão. 150, o Mailer trouxe, entende? Então vocês vejam, aqui de 78 para 80, ele já estava aqui, já tinha. Foi a primeira vez que a angioplastia coronariana foi discutida em congresso no Brasil. Foi nessa ocasião. Em Canela, 1980. Bom, aí em 1981, eu fui à Califórnia, estagiei com o Mailer, aprendi a técnica e eu fiz a primeira angioplastia aqui no Rio Grande do Sul em 1982. Exigia muita preparação, né? Naquele tempo a gente abordava assim, lesões tipo A, proximais, concêntricas, não calcificada, fora de bifurcação, etc. Então era 5% dos casos, né? 5% dos casos. Aí selecionamos um caso, um homem de 35 anos. Mas aí tem aquela história, bom, é o primeiro caso, né?
conversar com o paciente, conversar com o médico do paciente, explicar todos os riscos e benefícios, aquela coisa. Sei que a coisa foi postergando, o diagnóstico foi feito em maio, a primeira angioplastia saiu em agosto. Você faz no mesmo momento, E aí eu, como precaução, apesar de ter desenvolvido a técnica lá com o Mailer, eu convidei o Ariê, o Sigmetus Ariê, para me ajudar na primeira angioplastia. E o Ariê veio, acompanhou a primeira angioplastia. Era eu, o Ariê e o Vasco Miller, o outro colega lá do Instituto, que fizemos a primeira angioplastia. Só que quando foi dilatar o caso, a coronária estava fechada. Era um sábado de manhã, e eu pensei assim, mas não é possível, tinha o primeiro caso, tanta preparação. De maio a setembro, né? Muita coisa aconteceu. Tanta preparação, não pode dar errado. Aí eu disse para o Ari assim, eu digo, Ari, olha aqui, o que nós vamos fazer? Tu já viste isso? O Ari disse, eu não vi. Eu não vi. Mas faz o seguinte, empurra o balão. O que acontece? Empurrou o balão, passou a lesão, aí a gente injetava pelo balão com contraste. E apareceu uma DA maravilhosa depois do balão, uma descendente anterior. Aí, bom, aí completamos a dilatação, ficou perfeito. Né? Mas depois eu fui revisar a literatura, ninguém sabia, nem eu, nem ninguém sabia aquilo, era no começo. Fomos revisar a literatura, o Savage tinha publicado um caso igual 2 meses antes. Por pouco não foi o primeiro do mundo. Mas essa ideia começou assim, como já em vários locais muitos colegas desenvolviam técnicas de hemodinâmica, né? Eu mesmo já fazia hemodinâmica na Santa Casa, o Eduardo, o Ariê, o Pierre e outros colegas faziam já hemodinâmica nos seus locais de trabalho. Em 1975, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, na Bahia, exatamente. Foi criado a Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você vê pelo título que era só diagnóstico, hemodinâmica e angiocardiografia. Né? Foi criado o departamento. A primeira assinatura foi do Eduardo Souza. O Eduardo se mobilizou para buscar as pessoas e vários assinaram, eu assinei e criamos o Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia da SBC. Bom, aí criado o departamento, o próximo passo seria o primeiro congresso. Sabe que desse congresso e dessa reunião não sobrou nenhuma foto. Hotel Casa Grande em Guarujá. A gente não tem noção, quando está fazendo história, que está fazendo história. Isso foi depois durante o Congresso de Hemodinâmica e Angiocardiografia em Canela. Esse 5º congresso, em 1980, que eu organizei, que veio o Mailer, que veio tudo isso. Bom, como naquela época estava encerrando o mandato do Pierre, que foi o 2º presidente, o Eduardo me procurou e outros me procuraram e disseram, olha, está na hora dessa história sair do eixo Rio-São Paulo. Nós queremos que você seja o próximo presidente do nosso departamento, não só pelo teu passado, como também porque nós precisamos tornar o departamento nacional, sair do eixo Rio-São Paulo e passar para outros lugares. Eu pensei um pouco e acabei aceitando. Aí fui eleito por unanimidade. O Ronaldo Vilela ficou como secretário do Rio de Janeiro, e o Eduardo Bersano, já é falecido, colega nosso, era o tesoureiro. Naquela época era assim, presidente, secretário e tesoureiro. Isso terminou, tá? Tanto é que na organização do congresso, do 5º congresso, até minha mulher entrou
Não tinha Na ajuda, para ajudar. sede, né? Não tinha nada. Não tinha sede. Ela ajudou a preparar o congresso, ajudou a fazer os crachás. A Elizabeth, ela é artista, ela é artista plástica, ela é ceramista, ela é artista plástica, ela desenha maravilhosamente. E um dia como a gente nessa fase de organização, né, você tem que ter uma identidade, então um logotipo, uma identidade. Eu falei, não tinha nada. Tinha a foto de um filme de cine. Um filme, perfil assim, descendente anterior, circunflexa, um filme de filme. Eu digo, não, isso aqui não diz nada. Não diz nada. Né? Então eu disse para a Elizabeth, eu digo assim, olha, eu quero vê se tu me dá uma ideia, se tu me faz um logotipo do departamento. Porque naquele tempo era DHA, Departamento de Hemodinâmica e Angicardiografia. É assim, uma coisa que pareça um coração, que pareça um catéter e que tenha um bom impacto visual. Ela sentou assim na beira da cama, pegou uma prancha, botou um papel e desenhou aquele negócio ali. E ficou lindo, tu sabe? O Ari é uma pessoa maravilhosa. Meu irmão japonês, ele foi o benfeitor dos outros e malfeitor de si mesmo, porque ele trabalhava demais. Na verdade, o Ari era um ergomaníaco, né? Mas era um sujeito maravilhoso, sabe? Ele não se furtava de auxiliar ninguém, não deixava de ensinar ninguém, prestativo, gentil, educado e extremamente competente, né? O Ari foi realmente um símbolo Eu gostava muito dele. Tanto é que nessa primeira angioplastia que eu fiz em Porto Alegre, eu pedi que o Ari viesse nos dar suporte. Ele, gentilmente, sábado de manhã estava aí, veio. Né? Um outro episódio interessante com o Ari, para vocês verem o que era o Ari, no congresso de 1985 da SBC, eu organizei, foi em Gramado também, eu organizei o pré-congresso da SBC. E no pré-congresso tinha temas de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E eu convidei o Ari para dar uma das aulas. Só que a aula era às 14h e o Ari, às 9h me telefonou dizendo, olha, Gottschall, eu estava indo para o aeroporto, a Mikiko estava me levando para o aeroporto, mas ela perdeu a entrada e não tem retorno. Então, perdi o voo. Eu disse, mas que pena, Ari. Eu entendo a situação, o que vamos fazer? Mas espera um pouquinho. Eu vou de táxi aéreo. Daí um pouco, outro telefonema era o piloto. Aqui é o piloto do Dr. Ari, ele foi um táxi aéreo, eu quero saber como é que está o tempo aí em Canela, era no Laje de Pedra o negócio, ele do lado dele, como é que está o tempo em Canela? Eu digo, olha, tá nublado, o que o senhor enxerga daí do seu quarto? Eu digo, daqui do meu quarto eu estou enxergando um morro. E ele disse assim, mais ou menos que distância? Eu digo, olha, acho que são uns 200 metros. Aí ele disse, tá bom, dá para sair. Daí um pouco antes da aula, 13h, mais ou menos, chegou o Ari lá com a balinha dele, sorridente, para dar aula. Era uma figura fantástica. Com o desenvolvimento da hemodinâmica e cardiologia intervencionista, começou a surgir a ideia em muitas pessoas de que nós tínhamos uma área especializada e que seria interessante obter título de especialista em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Bom, então a ideia é a seguinte, nós éramos departamento da SBC, mas sendo um departamento da SBC, nada impede que aquelas pessoas agregadas sob o departamento se reúnam ou se reunissem independentemente, fora dali, sob o nome de uma outra sociedade.
Então, sem romper com a SBC, continuando como departamento da SBC até hoje, essas pessoas constituíram uma sociedade de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Os mesmos que haviam assinado a ata. Criaram uma sociedade, sem romper. Bom, aí veio uma proposta nessa reunião, de 1993, veio uma proposta do pessoal de São Paulo, denominando Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. E já estava pré-aprovado. Aí, nessa assembleia, eu me levantei e ponderei que o termo hemodinâmica remonta às nossas origens. Nós somos hemodinamicistas. A nossa especialidade começou diagnóstica, com catéter, fazendo hemodinâmica, calculando shunt, determinando débito cardíaco, oximetria. O termo hemodinâmico a hemodinâmica era tradicional e forte demais para ficar de fora, porque nós iríamos perder uma parte muito importante da nossa identidade. A especialidade estava se transformando de diagnóstica em terapêutica. Muito bem. Mas vamos conservar isso aí. Porque essa história de mudar a toda hora os nomes termina com a identidade, né? A Inglaterra nunca mudou a Libra, a Inglaterra nunca escreveu uma Constituição, né? Ela é respeitada por isso, pela continuidade. Nós não podemos jogar fora esse termo tão precioso e tão importante. Por outro lado, quando alguém precisa encaminhar um doente ao setor de hemodinâmica, ele diz assim, olha aqui, levem para o setor de hemodinâmica. Ninguém se leve para o setor de cardiologia intervencionista, porque nem sabe se vai intervir, né? Então tudo isso não podemos tirar o nome hemodinâmica. Então eu proponho que seja Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Bom, o pessoal todo que estava para votar na primeira proposta acabou encampando essa minha proposta e ficou o nome: Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Não seria de outra forma. Então, hoje não teríamos. Eu sou o padrinho do nome. No início da especialidade, houve muita ponta com os radiologistas. Porque aquela coisa, bom, de quem é o pai da criança? Quem é o apto para fazer o diagnóstico? Os cardiologistas escutam, eles interpretam um eletrocardiograma, eles utilizam outras técnicas, mas não são eles que injetam contraste. Quem injeta contraste é o radiologista. Então a angiografia dos radiologistas. Houve uma briga. Por outro lado, os cardiologistas respondiam o seguinte: nenhuma especialidade é definida pelo instrumento que utiliza. Ela é definida pela importância dos resultados para a área específica. E os resultados da hemodinâmica e da angiocardiografia, eles interessam à cardiologia. E os cardiologistas são tão aptos a puncionar um paciente quanto um radiologista, não menos. Então não tem porquê. Tanto é que no começo houve essa briga. A angiografia pertencia a quem? Bom, a angiografia pode pertencer à radiologia, como pertence até hoje, mas não pode impedir que os cardiologistas realizem a técnica. Nada consta no Código de Ética Médica ou de qualquer código que não possa funcionar, injetar contraste, interpretar exames e tudo isso, né? Mas houve um mal-estar, inclusive com o nome. Mas nós insistimos nessa nomenclatura: Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia, né? E depois essas coisas vão se diluindo no tempo e acabam sendo aceitas pela consagração, né? Pela consagração. Eu gosto da história justamente porque nós temos fatos ocorridos, né? Exercício de futurologia é a coisa mais difícil que tem.
Sabe que em 1943 o diretor da IBM disse que achava que não existia lugar para mais do que 5 computadores no mundo. Então é muito difícil a gente fazer exercício de futurologia, né? Mas eu acho que nós devemos evoluir a partir do ponto que chegamos, né? Do ponto que chegamos, talvez os diagnósticos acabem sendo feitos por multislice, não sei, é possível, né? O nosso equipamento usado hoje fique dirigido primordialmente à terapêutica, o aperfeiçoamento de várias técnicas que tenham ocorrido estão diminuindo cada vez mais a cirurgia cardíaca, né? Acho que a especialidade que é hemodinâmica vai abranger toda a parte terapêutica e intervencionista do coração, em que a cirurgia cardíaca tende a desaparecer, e o aperfeiçoamento dos stents, eliminando completamente a restenose, né? Eu acho que depois disso, aí só resta uma substância injetável na veia que dissolva o ateroma.